Bom dia para você, para sua família, sejam bem-vindos. Eu agradeço a audiência, a presença de vocês. Toda semana a gente tem esse momento com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, nos traz aqui a palavra, na palavra do cardeal, a palavra do Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, um bom domingo. E a vocês também que nos acompanham nesse nosso encontro semanal, bom domingo. Que Deus abençoe todos vocês que estão em casa, hoje mais um domingo, retidos em casa. Talvez em algum lugar já comece a sair um pouco mais, mas todos nós ainda estamos preocupados, né, em superar esta pandemia com o menor prejuízo possível. Verdade, verdade. Responsabilidade, né, é importante. Dom Odilo, hoje o Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 21. Toda semana o Dom Odilo nos ajuda a refletir o Evangelho e nós já estamos caminhando para Pentecostes e no Evangelho Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro defensor. Um outro defensor, um outro paráclito. Paráclito, em grego. Paráclito, que em grego também significa confortador, consolador, né? E defensor. Pois bem, é a promessa do Espírito Santo de Jesus aos apóstolos, que naturalmente pressentem que Jesus os deixará. Jesus fala disso aos apóstolos e eles ficam tristes, né? E se sentindo órfãos, mas Jesus primeiro diz: eu vou estar sempre com vocês, né? E depois ele diz: eu rogarei ao Pai, e este Evangelho de hoje, e Ele vos dará um outro Consolador, um outro defensor. Porque o primeiro defensor é Ele, Jesus, que permanecerá, mas ainda dará um outro defensor e Consolador, o Espírito Santo. Portanto, aí está também para a compreensão da igreja, né? A comunidade dos discípulos é a igreja no seu nascimento, depois, hoje, a igreja é a comunidade dos discípulos. Então, a comunidade dos discípulos é a família do Pai, reunida pelo Filho. Isso. Que vive no dom do Espírito Santo, animada na graça, no dom, na vida que o Espírito Santo constantemente dá à igreja. Aí nós temos exatamente aquilo que é o cerne, né? O cerne da igreja. Por isso a igreja é objeto de fé. A igreja não é simplesmente uma organização humana, uma ONG. Isso. O Papa Francisco tem dito mais vezes, não é simplesmente uma ONG do bem, né? Não, a igreja é um mistério de fé. Uma instituição. Que nasce do coração da Trindade. Isso nós temos de maneira bonita no Concílio Vaticano II, no documento sobre a Igreja Lumen Gentium. Vocês até podem procurar, se vocês quiserem, hoje, lá nos documentos do Concílio Lumen Gentium, ali ler sobre o mistério da Igreja. Aí fala, a origem da Igreja está no seio da Trindade, é na intenção da Trindade. A Igreja não nasceu de um projeto humano, E a gente lembra a palavra de Gamaliel, que já recordamos nos primeiros domingos, primeiros dias depois da Páscoa. Se essa coisa vem dos homens, morrerá por si. Mas se vem de Deus, vocês não vão conseguir acabar com ela. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fica muito preocupado achando que somos nós que sustentamos a igreja, né? A gente fica preocupado com o estágio. Mas a igreja está acabando, as pessoas... É projeto de Deus, né? É obra de Deus. Não somos nós que sustentamos. Então, não, nós somos, claro, os grandes beneficiados da igreja e somos chamados a participar, a colaborar, a sermos também instrumentos da ação de Deus e sermos parte ativa na vida da igreja. É claro que sim, mas colaborando com Deus, colaborando com a ação do Espírito Santo. Sendo ministros daquele que é o fundamento da igreja, Jesus Cristo. Sem isso, é uma obra humana que não vai para frente, vai morrer. E interessante também, o que se destaca, isto é, que se separa da igreja e começa a se edificar simplesmente como obra humana, também vai morrer. Quantas coisas surgiram ao longo do tempo que se separaram da igreja e morreram. Sim, é verdade. Morreram, não tem mais, Porque obra humana, ela tem a sua duração enquanto dura o homem,
depois ela se perde no meio das vaidades humanas, né, e das ambições humanas. Mas o que é de Deus, o que é fundamentado justamente na obra de Deus, no desígnio, no plano, na vontade de Deus, isto permanece. E é a igreja, no seu conjunto, a igreja é isto, obra bonita, obra santa, querida por Deus, em benefício da humanidade. A gente fala que o Espírito Santo é a alma da igreja, né? É como aquela que... daí a gente precisa não pensar alma-corpo, sim, sim. Não. Alma anima, como animador. Anima a igreja. Em latim, alma chama-se, diz-se anima. Anima, aí tem o nosso verbo animar, isto é, dar animação, vida. Aquele que dá vida, que anima, que dá vida. Muito interessante, muito interessante. Dom Odilo, nós temos, quando a gente vê que é o Espírito Santo, que será o Consolador prometido e enviado, né? É muito importante a gente ouvir a palavra a palavra de Deus que diz, ouça, né? Que a gente deve ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? Quem é que conduz a igreja, então? Exatamente. Jesus recomenda muito, né, que os discípulos devem ouvir o que o Espírito diz, isto é, ser dóceis ao Espírito Santo, né? Porque Ele vai conduzir, Ele é o conselheiro, Ele é que vai iluminar, Ele é a luz, né? Vai orientar, vai suscitar, Ele vai ser a força, e assim por diante. Tudo aquilo que é importante para que alguma coisa esteja vivendo e seja dinâmica. Nós temos depois no Apocalipse aquelas palavras bonitas, logo no início do livro do Apocalipse, as palavras dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, Turquia e também ali hoje onde está o Oriente Médio, né? Temos, por exemplo, a igreja de Filadélfia. Filadélfia, vocês sabem onde que é, né? A igreja de Filadélfia do Apocalipse, onde que é? Onde que é? Hoje é a cidade de Amã. Amã, olha, na Jordânia. Tanto que a diocese, né, do rito melquita de Amã chama-se Filadélfia. Olha que interessante. É a antiga, aquela igreja de Filadélfia referida no livro do Apocalipse. A maioria das outras igrejas estão situadas hoje na Turquia, né? na Ásia Menor, né? Que Esmirna, que ainda existe. Éfeso, etc. Pois bem, ali vem justamente aquele apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí tem a palavra do Espírito Santo para cada igreja, as profecias, né, as admoestações para cada uma dessas 7 igrejas. É muito bonito isso. Agora, a palavra de admoestação, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Vale para nós. Ouçamos o que o Espírito diz à igreja de São Paulo, de Belo Horizonte, de Manaus, de Belém, de Cuiabá, etc. Né? Quem tem ouvidos, isto é, estar atentos, abrir os ouvidos, não desprezar aquilo que o Espírito suscita nas igrejas. E nós em São Paulo estamos, por exemplo, com o sínodo arquidiocesano. Neste momento ainda não pudemos retomar as atividades do sínodo, também por causa da pandemia, mas estamos no 3º ano, né, na Assembleia Arquidiocesana, e justamente esta palavra é ouvir o que o Espírito diz à igreja de São Paulo. Ela está nos conduzindo neste 3º ano do sínodo. A igreja oriental, ela parece mais pneumatológica, assim, mais a gente às vezes não traz tanto essa questão ou pelo menos pelas circunstâncias históricas, a igreja no Oriente, ela ficou mais, digamos assim, voltada para o Espírito Santo, não simplesmente para a ação do Espírito Santo, mas teologicamente, liturgicamente para a ação do Espírito Santo. Nós, no Ocidente, a Igreja Latina, ela, por circunstâncias históricas várias, ela é mais cristocêntrica, mais voltada para Cristo. No Concílio Vaticano II se fez uma boa síntese, né? E, portanto, se recuperou essa base não cristológica ou cristocêntrica simplesmente, mas ou pneumatológica, trinitária. A Igreja não é nem do Filho nem do Espírito Santo, é obra da Trindade, né?
Então, no concílio nós temos, primeiramente, a base trinitária. Depois, é claro, o papel de Cristo, o papel do Espírito Santo, né? Do Filho e do Espírito Santo. Mas é verdade que na teologia, na liturgia, a Igreja Católica do Oriente e também a Igreja Ortodoxa, assim, tem maior atenção à ação do Espírito Santo do que nós na Igreja Latina. Não quer dizer que o Espírito Santo haja menos mais lá, né? Do que aqui. Não, nós talvez estivemos menos atentos ao papel do Espírito Santo no Ocidente. Dom Odilo, então, nós vamos terminando e o senhor vai nos dar a bênção, então, nesse momento. Pois não, hoje tivemos uma lição, uma aula sobre a igreja, a eclesiologia, mas é isso mesmo, o Espírito Santo é o animador, é o guia da igreja, né? É o mestre invisível, né? Mas aquele que anima, que dá vida e que conduz de fato a igreja, que não deixa morrer a igreja, né? Que deixa a igreja ativa e dinâmica ao longo do tempo. Então, a importância que nós devemos dar justamente é isso que refletimos no final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E assim devemos fazer cada um de nós em particular também. Então, fique com Deus, uma boa semana, um bom domingo para começar e continuemos a cuidar bem da saúde e da vida uns dos outros. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.